Seja bem-vindo ao La Parousia. Este canal foi criado para quem deseja compreender a palavra de Deus de maneira clara, profunda e transformadora. Aqui vamos falar sobre a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e como essas verdades impactam diretamente a nossa vida hoje. Aqui você tem crescimento espiritual e uma visão diferente sobre as Escrituras. As frases bíblicas sobre o fim iminente são alegóricas. Este documento examina a interpretação preterista das profecias do Novo Testamento, argumentando que as referências ao fim dos tempos e à segunda vinda de Cristo foram cumpridas no primeiro século, especificamente com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Questiona-se a tendência moderna de interpretar alegoricamente as declarações bíblicas sobre a iminência do fim, quando o contexto histórico sugere um cumprimento literal dentro daquela geração. O desafio preterista. É comum nós preteristas sermos confrontados a todo o tempo por religiosos dizendo que vai nos refutar, vai nos fulminar, vai destruir a teoria preterista de 70 depois de Cristo e não respondem à questão fundamental. As frases bíblicas sobre o fim iminente são alegóricas? Se você já teve a coragem de ler os livros e as epístolas do Novo Testamento imparcialmente, certamente notou que os textos estão cheios de anúncios urgentes sobre o tempo do fim, pois ainda um pouco de tempo, bem pouco, e aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Quem nunca ouviu essa frase e pensou, que lindo, ele deve estar falando de algo que vai acontecer daqui a uns 2000 anos, ou mais. Não há pressa nenhuma, afinal o tempo é relativo para Deus. Segundo alguns teólogos modernos e comentaristas religiosos, isso tudo era apenas poesia, metáfora, alegoria, uma força de expressão, ou talvez até um jeito criativo de falar sobre sentimentos internos, sobre um dia em que supostamente Jesus volta. O contexto histórico das profecias. O interessante é que todos esses avisos foram dados num contexto histórico bem específico. O colapso iminente de Jerusalém e o fim do sistema sacrificial judaico, eventos culminados com a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo, Lucas 17, 20, 37. Jesus fala sobre a vinda do reino e os sinais que a acompanhariam. Lucas 21, 20, 22, 27, 31, 32. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e afirma que esta geração não passará antes que tudo se cumpra. Jesus estava prevendo a sua vinda em conexão com a destruição de Jerusalém durante o tempo de vida daquela geração. Afinal, ele disse que esta geração não passaria. E adivinha só? Passam-se justamente 40 anos entre o ensino de Jesus e a queda de Jerusalém. Coincidência? Claro que não. Os apóstolos e a iminência do fim. Os apóstolos Paulo, Tiago, Pedro e João também escreveram cartas com declarações explícitas de iminência, enviando mensagens urgentes para igrejas dizendo coisas como o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7, 29. O fim dos séculos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. Porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 8. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 2, 13. Filhinhos, esta é a última hora. 1 João 2, 18. Porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3 e 22, 10. Nada a ver com o contexto de tensão messiânica e apocalíptica da época, hein? Será que as epístolas são cartas poéticas? Nenhum exegeta vai afirmar isso. A falta de honestidade intelectual. Aqui entra a parte mais delicada. A falta de honestidade intelectual de muitos exegetas modernos que insistem em ignorar o contexto histórico imediato das profecias de Jesus e dos apóstolos é gritante. Por que fogem da verdade? Por que eles fogem da verdade de que Jesus veio de fato espiritualmente em juízo em 70 depois de Cristo? Resistência teológica. Por que muitos teólogos resistem a aceitar que Jesus veio em juízo contra Jerusalém em 70 depois de Cristo, cumprindo suas próprias palavras? Cumprimento histórico. As profecias do Novo Testamento foram cumpridas no primeiro século. O fim do mundo,
referia-se ao fim do mundo judaico antigo, simbolizado pela destruição do templo. A segunda vinda de Cristo foi um evento espiritual e judicial, não físico e literal, como imaginam os dispensacionalistas modernos, reinterpretações modernas. Melhor não tocar nisso? Melhor seguir traduzindo este mundo como universo físico, o céu e a terra passarão, como explosão termonuclear universal, e vinda do Filho do Homem, como pessoas olhando para cima e gritando, ai meu Deus. Tradução literal versus contextual. Muitos tradutores ignoram o contexto histórico-cultural e impõem interpretações contemporâneas aos textos antigos. Sistemas teológicos complexos. Teólogos modernos criam sistemas elaborados para justificar o adiamento das profecias que claramente indicavam cumprimento iminente. Cronogramas impossíveis. Tentativas de criar linhas do tempo profético que estendem por milênios o que os textos originais apresentavam como eventos próximos. A Bíblia disse, cedo venho, mas a tradição determina. Depois. O problema não está nas Escrituras, mas nos teólogos modernos, leitores modernos, que tentam encaixar os textos de tempo das Escrituras em moldes contemporâneos, ignorando o contexto histórico, cultural e linguístico original. Esse fim escatológico já aconteceu. Só que, em vez de reconhecer isso, preferem inventar sistemas teológicos complexos, cronogramas impossíveis e datas fracassadas para manter a ilusão de que o fim sempre esteve longe. Profecias de Jesus. 30-33 depois de Cristo. Cartas dos Apóstolos. 45-65 depois de Cristo. Destruição de Jerusalém. 70 depois de Cristo. Cumprimento profético. Fim da era judaica. E assim continuam esperando. Esperando e esperando. Conclusão. O fim escatológico já aconteceu. A questão está aí. As frases bíblicas sobre o fim iminente são alegóricas? Obviamente que não. O fim escatológico marcou o fim da antiga dispensação, conforme foi prometido do tempo de todas as sentenças. Profecias claras. Textos bíblicos indicavam explicitamente a iminência do fim. Compreensão verdadeira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a verdade histórica. Cumprimento histórico. Destruição do templo em 70 depois de Cristo como evento central. Nova era iniciada. Início da era da Igreja e fim da dispensação judaica. O preterismo completo oferece uma interpretação coerente com o contexto histórico e linguístico das Escrituras, reconhecendo que as profecias sobre o fim dos tempos foram cumpridas no primeiro século, com a destruição de Jerusalém e o estabelecimento definitivo da nova aliança. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho das notificações.